Esse mês nós estamos aqui na igreja, irmãos, aprendendo sobre honra. E o tema que nós vamos aprender um pouco mais agora à noite, nesse segundo culto, vai ser respeito e apoio aos líderes espirituais. Então, a liderança espiritual que o Senhor nos deu para o nosso bem, amém? E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Romanos. Vamos lá para Romanos. Você ama a palavra de Deus? Talvez você pensou, talvez possa ter passado esse pensamento na sua cabeça. Mas eu queria ouvir sobre prosperidade, sobre cura, sobre bênção. Mas eu quero dizer para você que quem anda no princípio da honra, colhe fidelidade, colhe honra do Senhor, colhe a bênção do Senhor, amém? Existe uma recompensa, irmãos, para quem anda nos princípios do Senhor, que nos alcança. Não vai haver impedimentos, bloqueios, os céus vão estar abertos. Então, talvez seja uma palavra que vai te dizer para você e para mim nos posicionarmos, nos alinharmos para a liberação do Senhor. E cura, o resultado disso tudo vai ser cura, paz, alegria, bênção do Senhor na nossa família, financeiramente, em todos os aspectos, amém? Porque a Bíblia diz, se submeta à poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então, enquanto nós estamos encaixados na obediência, na honra ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao soberano dos reis da terra, ao meu Senhor e o meu Salvador, então as coisas vão acontecer. Amém? Então, eu gostaria que você fosse lá para Romanos 13. Eu gostaria também de dizer que nós temos uma escola bíblica. Nós estamos no meio do ano, mas a escola começa geralmente em fim de fevereiro, que se chama Rema Brasil. Eu não sei se você nunca ouviu falar dessa escola, mas nessa escola tem também uma matéria que fala sobre submissão e autoridade, amém? E lá nós podemos aprender muito do que a palavra de Deus fala sobre a submissão às autoridades. E nós sabemos que é um princípio do próprio Deus, porque o nosso Deus, irmãos, ele não é um Deus de confusão. Sabe, em todas as esferas da vida, desde que a gente nasce, até quando a gente for idoso, a juventude acumulada, mesmo assim, ainda nós devemos submissão a alguém, não é assim? Então, eu tenho 3 filhos, eu sou casada, tenho 3 filhos, e é uma grande responsabilidade, irmãos, como povo de Deus, como mulher de Deus na minha casa, sobre a minha vida. O que eu faço dentro da minha casa, como eu ajo para com o meu marido, porque eu tenho 3 ovelhas, a minha casa é uma congregação, irmão. Eu tenho 3 ovelhas que escutam o tempo todo o que a gente está falando. E eles não só escutam, mas eles seguem. Eles não só escutam, porque o exemplo, ele arrasta. Então, muitas vezes, nós precisamos ser cuidadosos com a nossa vida e com as nossas palavras, começando dentro da nossa casa. Mesmo que eu não tivesse filhos, você pode dizer, mas eu não tenho filhos. Mas você é uma influência sobre seu marido, sobre os seus pais. Eles estão olhando para você, e como você e eu quer que eles venham para Jesus, venham para a igreja, que vão morar no céu se o nosso exemplo não é bom. Ou nós vamos influenciar para o céu, ou nós vamos afastar. Quem comigo não ajunta e espalha. Eita, não é forte? Eu não quero, irmãos, me entregar a uma influência do diabo, porque nós não estamos brincando de igreja.
Nós não estamos no jardim da infância como crianças brincando com o corpo de Cristo. Sabe, o corpo de Cristo é como aquele que encontrou uma pérola e vendeu tudo o que tinha por aquela pérola. Jesus, ele veio dar vida por mim e por você. Então, o corpo de Cristo é algo santo. A família é algo santo, sagrado. Começa dentro da sua casa, se estende para a igreja. As autoridades foram ideias de Deus, é algo santo. Então eu não posso brincar com algo que Deus dá valor, com algo que Deus honra. Deus, em primeiro lugar, instituiu a família. Ele queria que Adão e Eva, eles fossem como filhos, irmãos, com relacionamento. E para ter um bom relacionamento, eu preciso ensinar os meus filhos. Eles vão ver dentro da minha casa, eu honrando o meu marido, porque eles vão crescer e eles vão fazer, repetir sem querer a mesma coisa. Se eu falo mal da minha sogra, irmãos, e se eu meto o pau de inveja na minha cunhada, eles vão fazer o mesmo. Eles não vão respeitar e eles vão ensinar isso para os filhos dele. E um dia eu vou ser avó e eu não quero ter essa colheita. Eu não quero ter uma colheita do inferno. Eu não vou liberar o inferno com a minha vida. E eu não vou machucar o corpo de Cristo por quem ele pagou um preço tão alto. Em palavras, em atitudes, porque honra está ligado com o coração. Nós vimos no domingo passado, se você não viu, se você não esteve aqui, estava em viagem, eu sei que é mês de férias, pega no YouTube, as mensagens estão sendo liberadas. Foi tão bom, irmãos, foi tão bom. Então deve haver um santo temor diante de Deus, porque sabe, irmãos, que Deus está ouvindo tudo que a gente está falando. Deus está ouvindo, irmãos, ele é testemunha. Certa vez, eu não estou dizendo isso para você ficar, eita, o que é isso? Não, irmãos, eu estou aqui como boca do Senhor para trazer a gente para um lugar de alinhamento. Todos nós, começando por mim, onde o cano não esteja entupido. Mas que flua a vida do Senhor, porque nós precisamos construir todo dia um pouquinho. Um dia desse, começaram a construir um prédio lá perto de casa. Eu acho que passou uns 2 anos, mais ou menos, eu acho. E todo dia era furando, cavando, era uma zoada, mas todo dia era um pouquinho. E aquela estrutura foi ficando tão forte, irmãos, que era bem fundo. E já ele subiu, e está algo esplendoroso. E nós estamos construindo a nossa vida no Senhor, porque sabemos, confiamos no que Ele diz. Ele não diz para nos machucar. O não de Deus, irmãos, não é para te ferir, para te roubar. O não de Deus é para te preservar. O não de Deus para Adão e Eva era para não deixar a morte e a destruição entrar no mundo. Depois disso que eles desobedeceram à autoridade de Deus, irmãos, desconfiaram de um Deus que é Pai, de amor. Sabe o que aconteceu, irmãos? A morte entrou e passou para a família deles e houve assassinato entre a família e a casa. E isso se estendeu, irmãos, e nós não somos da parte do diabo. Nós não temos nada com ele. Nós não temos nada com o diabo, nós somos uma nova criatura. E, irmãos, nós estamos cheios do amor. E não há uma força mais poderosa no universo do que esse amor, porque esse amor é Deus. Então, esse amor resolve qualquer problema. Amém? Então, vamos ver a ideia de Deus. Você está animado? Não tem ninguém aqui mais esperto do que ele. Então, se nós pegarmos a sabedoria dele e dizer, Deus, me revela, me dá revelação, me dá entendimento. E se nós nos enchermos do Espírito, nós não vamos andar pelo que vemos, pelo que ouvimos, ou do jeito que todo mundo anda. Amém? Mas nós vamos andar segundo Deus. E segundo Deus é a vitória que vence o mundo. Aleluia! Então, todos nós estamos nessa vitória e vamos fluir nessa vitória à medida que nós dizemos, tu és o Senhor, não do meu jeito, não como eu quero, não como eu aprendi, mas como tu quer, Senhor. Qual é o teu jeito, Senhor? Qual é a tua forma? Qual é o teu
estou aqui para eu e você, irmãos, como corpo de Cristo, para juntos, de mãos juntas, um ao lado do outro, assim como o louvor. Eles não estavam cantando e estavam numa harmonia? Não é lindo ouvir eles cantando? Mas se cada um, o pastor José, ele é o líder do louvor. E o líder do louvor, ele dá como um maestro, ele dá instruções, orientações. E com maestria esse povo eles fazem, porque aqui no púlpito é só o microfone, né? Mas ali é um conjunto de pessoas, cada um com o seu dom, cantando no mesmo som, um ao lado do outro, trazendo uma harmonia. Não é um zumbido, irmãos, não é uma dissonância, mas é uma perfeita harmonia onde nos conduz para Deus. Agora, se um deles decidisse, não, eu vou tocar mais alto, porque meu instrumento merece ter destaque, ia dar errado. E a gente ia logo perceber que alguma coisa estava fora. Não era assim? Então, Deus nos chamou para andar em unidade, para que o mundo veja que nós somos diferentes. Que nós temos um Deus diferente. Não é o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E aí, irmãos, o mundo vai ser alcançado. E é isso que o Senhor quer. Ele quer essa igreja cheia, irmãos, nos 2 cultos. Ele quer essa igreja cheia nos 3 cultos que vão ter, porque vai chegar o dia que essa igreja vai ter 3 cultos no domingo, irmãos. Vai chegar o dia, irmãos, que não caberá mais nesse lugar, porque as vidas estão clamando por socorro. E nós temos a resposta. Se todos estivermos juntos como a equipe de louvor, cantando cada um, fazendo a sua parte, irmãos, torcendo um pelo outro, abençoando um outro, nós vamos ser facilitadores e não uma pedrinha no sapato. Amém? Então vamos ver lá Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito à autoridade. Eu estou falando sobre respeito e apoio. Amém? Então, a ideia de Deus é que todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Aleluia. Então, irmãos, as autoridades foram instituídas por ele. Ah, mas eu não gosto do meu síndico. Porque quando se levanta uma autoridade, a gente vai procurar um defeito nela? Se Deus levantou aquela autoridade para cuidar do prédio que você mora, para não ficar velho e feio. Porque, irmãos, esse é um espírito do anticristo que está operando no fim dos tempos para promover anomalia, bagunça, caos e confusão. Nós não devemos procurar os defeitos na autoridade, mas nós podemos contribuir orando por elas. As autoridades que existem, elas estão, por causa desse espírito, precisando da minha e da sua ajuda e da minha e da sua oração. Em toda a terra, irmãos, em toda esfera. Ou não me diga que um professor do seu filho não precisa da sua oração. O síndico do seu prédio precisa de uma oração. Mas nós estamos falando sobre apoio e respeito para as autoridades espirituais. Porque, irmãos, não há outra resposta para o mundo a não ser Jesus. Não há outro nome debaixo da terra em que haja salvação. Um dia eu fui para o shopping, estava lotado, era um sábado de noite, ou era um feriado, assim, 6 horas, 7, lotado, jovens, adolescentes. Foi me dando uma compaixão. Meu Deus, será que esse povo vai para o céu? Como eu posso te ajudar, Senhor, nessa obra? São muitas vidas, irmãos. E Deus precisa de trabalhadores que honrem, estar unidos e tocar uma sintonia, o som do céu. Para que as pessoas vejam o amor. A unidade está o poder está no amor. E o amor, irmãos, anda em unidade. Se nós não nos mordermos e se nós nos devorarmos sem apoiar, mas criticando, um espírito de crítica, irmãos, não vem do céu. A Bíblia diz que Satanás
é o acusador dos irmãos. Ele vai te mostrar numa lupa defeitos. E eu quero dizer para você que o melhor lugar do mundo ainda é na igreja. Não fala mal do teu pastor na tua casa e teus filhos escutem, porque eles vão crescer e eles não vão querer ir para a igreja, irmãos. Eles não vão querer saber de Jesus porque você tem temor do Senhor. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, não há ninguém perfeito. Se você precisa suportar uma debilidade de um fraco, pessoas também precisam suportar debilidades em você e em mim. Mas, irmãos, nós estamos em Cristo para cooperar e darmos as mãos, porque a bênção é derramada onde há unidade. Existe uma bênção para ser liberada, uma bênção tal, irmãos, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde e até mesmo quantos dias de vida nós vamos viver, por andarmos nos princípios do Senhor. Quando Arão e Miriam falaram de Moisés, a Bíblia diz, em Números 12, que Deus ouviu. Irmãos, não demorou, ele desceu e chamou os três. E disse: saia os três, que eu quero falar uma reunião aqui com vocês. Irmãos, diz que eles estavam indo no deserto e parou 7 dias, porque Miriam ficou leprosa. Irmãos, que haja temor no nosso coração. Porque ela era irmã de Moisés. E ela era a irmã mais velha. E ela foi usada por Deus para que quando a mãe soltou o menino no rio, ela foi correndo atrás. E ela viu quando a filha do faraó pegou Moisés. E ela foi correndo até lá e disse: se você quiser, eu posso arrumar uma mulher judia, hebreia, né, para cuidar desse menininho. E ela foi até a mãe e disse: mãe, meu irmão foi salvo, vamos lá. E a mãe ganhou dinheiro. Então, irmão, por ser irmã mais velha, por ter agido, ter sido usada nessa condução, ela se familiarizou, porque na família ela era mais velha, mas Deus levantou Moisés para ser aquele que iria conduzir o povo. E ela estava com falatório, irmãos, palavras malignas. E o Senhor disse: se algum profeta eu me revelo através de figuras. Mas com meu servo Moisés, o mais manso de toda a terra, eu falo com ele face a face. Como, pois, não temeros de falar mal do meu servo? Irmãos, nós precisamos, para ter uma vida boa e seguir a jornada em paz, com provisão, com saúde. Irmãos, aquele que guarda mágoa e ressentimento, mesmo, irmãos, que um líder ele possa errar, porque pode isso acontecer? Pode. Mas, irmãos, Deus vai tratar com ele. E vai ser rápido. Moisés, esse mesmo. Quando o Senhor disse para ele, para não bater na pedra, e ele bateu, ele não acessou a terra prometida, a qual ele tinha conduzido aquele povo. Ele não acessou, porque Deus trata com autoridade. Irmãos, muitos querem ser autoridades. Mas eu quero perguntar a você, nos dias atuais, quantos filhos você quer ter quando a gente vai aconselhar um casal? A Eduardo brinca: 5, né? Não, um time de futebol é quantas? 11, para ser um time de futebol a eles. Então vamos diminuir 5, Deus me livre. Então vamos diminuir, vamos colocar 2. Aí, às vezes, eles decidiram por 1 e, às vezes, nenhum. Tá tudo bem, irmãos. Mas eu só quero dizer para você,
uma autoridade espiritual, ela foi colocada para velar por nossa vida, como aquele que vai prestar contas. Ei, é um nível de responsabilidade que vai ter maior julgamento. E nós não estamos para ser a estrela. Nós somos uma constelação. Nós estamos para servir, para amar, assim como o Pai. Aí o pastor começa, quando a gente começou a igreja, tinha 5, acho que tinha uns 5, não era, Eduardo? Ele pregava, eu louvava só o refrão, depois eu subia, ele abria a igreja e ajudava a fechar, a gente fazia faxina. E tudo bem, irmãos, porque a gente estava feliz em servir ao Senhor. Que honra é fazer parte, irmãos, de qualquer coisa que o Senhor nos entregue. Irmãos, seja um copo de água, é nobre. Sabe o que é ser um sucesso para Deus? Não é aparecer mais do que todo mundo, não é fazer a minha vontade. É fazer o que Deus me entregou para fazer. Se o baterista quisesse tocar órgão e ele não soubesse, ia dar confusão. Ia ser feio, ia dar um barulho estranho. Mas se ele disse, coloca água, se ele disse, vai, diga eu te amo, se ele disse, vá à igreja. Meus irmãos, nós temos aqui um zelador. Irmãos, a gente cuida da vida dele. A gente ora por ele. Pessoas se levantaram para doar o pagamento do Rema. E como ele está feliz, ele está crescendo. Ele é indispensável, irmão. Senão, quando você chegasse aquele banheiro ali, ia ter lixo por todo lado. Ia estar um mau cheiro. Irmãos, e nós não podemos desconsiderar pessoas, porque eles são um sucesso, porque eles estão obedecendo ao Senhor. O corpo é o corpo. E o corpo, Deus coloca cada um como Ele quis. Aonde Ele quis. Você já nasceu, irmãos, com um propósito do Senhor. Isso não é lindo? Uma família que ama, uma família que cuida uns dos outros e uma família que não é ingrata. Uma família que não é ingrata. Vamos lá em Romanos 13, 6. Não. Romanos 13, 2. Vamos continuar. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, quando alguém está contra uma autoridade, seja em falar mal, cuidado com fofoca, irmãos. Não libere o inferno com a sua boca. Não brinca com isso. Não brinca com isso, irmãos. Que haja um santo temor nas nossas vidas, porque Davi disse que não tocaria nos ungidos do Senhor. Mesmo quando Saul queria matar ele, Davi chamou ele de Senhor. Esse espírito de crítica não deve ter lugar na nossa vida. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque as autoridades não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade, olha a ideia extraordinária de Deus. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Ei, ministro de Deus para o teu bem. Irmãos, tem uma idadezinha que os meninos não gostam de tomar banho, né? Tem essa idade. Eles não querem tomar banho, eles não querem escovar os dentes. Mas a mãe diz, vai ter que tomar banho, sim. Eles não entendem, irmãos, porque precisa tomar banho. Vai ter que escovar os dentes, sim. Eles não entendem. Mas por quê, irmãos? Qual é mais fácil? Ser um menino da rua? Eu gosto desse exemplo que eu ouvi o pastor João Roberto dizendo. Sim, voltando. Tinha 5, 6 pessoas quando começou a igreja. Já tem 10 para cuidar, viu? Já tem 20 para cuidar. 30, 40, 50. E o ministro de Deus, que Deus levantou para cuidar de você, porque quando alguém adoece, liga para quem?
Quando alguém vai casar, quando alguém está no hospital, se alguém morre, Deus colocou uma pessoa para cuidar de nós, irmãos, para dar a vida pelas ovelhas, por nossa vida, irmãos. Irmãos, já saímos de meia-noite, de 2h da manhã. Isso, coisas que a gente já viveu. Já saímos dia de Natal, pertinho de comer o jantar. O casal num telequete. Vamos separar hoje, dia de Natal. Vai não, a gente vai aí agora. E não separaram. Irmãos, Deus, isso não é para a minha glória e nem para a sua glória. É só um exemplo. Deus, Ele levantou pai e mãe para cuidar da gente. Irmãos, as pessoas não querem ter 10 filhos. Por quê, irmãos? Tem que dar a tua vida, o teu sangue para ter 10 filhos. Vai ter que trabalhar até meia-noite e dormir 2 horas. Nayana está grávida. Irmãos, ninguém me diga que vai ter um momento que ela vai ter que se doar. O pastor Ricardo, ele vai ter que entender esse tempo. Porque, irmãos, vai ser um momento total de doação geral. Por isso devemos dar honra a pai e mãe. Porque eles fizeram tudo por nós. Então, nós devemos cooperar. Nós devemos andar em concordância. Porque eles são ministros de Deus para o nosso bem. Nós não devemos fazer a autoridade gemer, irmãos, porque a autoridade está a serviço de Deus para o teu bem. Aleluia! E ele diz, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Não é porque, se eu não fizer, eu vou perder isso aqui. Não, irmãos, é porque nós nascemos e nós sabemos que o corpo deve andar unido. O corpo deve ser um só. Eu gostaria que você fosse lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 10, esse era o versículo que o nosso pastor, o líder do ministério, ele dava para nós. Irmãos, nós sabemos já dessas verdades. E como é bom ouvir novamente, porque isso salva a nossa vida. Ei, essa palavra é como uma vacina que salva você de ser pedra de tropeço. Porque a Bíblia diz, se algum for motivo de escândalo para uma ovelhinha sair matando a ovelhinha, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Então, irmão, Deus me livre. Você também. Você não é... Diga, eu sou uma bênção. Então, nós vamos ter cuidado com o corpo de Cristo. Amém? Eita, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos. O que, irmãos? A mesma coisa. Sabe, irmãos, Deus era Senhor no jardim, Adão e Eva. Estava lá. E Deus, ele deu uma ordem. Senhor, irmãos, ele era Senhor. Mas eles ouviram outra voz. Ei, os filhos de Deus ouvem a voz do seu bom pastor e não a do estranho. Porque a gente sabe que a instrução de Deus é para o nosso bem. É para preservar a nossa vida, amém? Então todos vamos falar a mesma coisa. Hoje Jesus, ele não está mais aqui, irmãos, mas ele colocou, para o mundo não ser um caos, ele colocou autoridades. Imagina o trânsito sem uma autoridade, irmão. Você não chegava aqui, não. Você era melhor vir a pé. E ainda ia ser perigoso. Então, uma autoridade na rua, ele está para o nosso bem. Um vigilante no hospital está para o nosso bem. Todas as autoridades estão a serviço de Deus para o teu bem. Amém? Para te guardar, para te preservar. Então, como o Senhor não está aqui, ele delegou dons aos homens. Profetas, pastores, mestres, evangelistas, para eles ser melhor do que a gente? Não, irmãos. Eles têm mais responsabilidade de dar o exemplo e de te servir e de orar por você. Eles têm maior responsabilidade e eles vão prestar conta um dia diante
diante de Deus, diante daqueles olhos de fogo. De como eles andaram. Se eles te influenciaram para a salvação ou para a destruição. Ai daquele, irmãos, que fizer um pequenino perecer. E ele diz, fale toda a mesma coisa. Então, como eu vou falar o que Deus vai falar? Irmãos, é o seguinte. A Bíblia diz lá em 1 João, que se eu digo, eu amo meu irmão, que eu vejo. Não, eu amo a Deus, que eu não vejo. E não amo a meu irmão, eu sou mentiroso. Porque como eu amo a Deus que eu não vejo, eu não tenho um relacionamento tete a tete pessoalmente de uma pessoa. Como eu amo a Deus que eu não vejo, eu não amo a meu irmão que eu vejo. Se o Deus que eu não vejo colocou amor e agora me deu capacidade para amar o meu irmão que eu vejo. Então, nesse mesmo princípio, eu posso dizer também, se eu digo, Jesus é meu Senhor, Ele é a autoridade máxima na minha vida. As ordens dele agora são para mim. E eu não obedeço a uma autoridade que ele colocou na igreja para guiar, como o pastor José, com maestria. Eu precisava de 2 músicos aqui. Pastor José também. Porque eu quero que isso seja como uma fotografia. Que a gente não esqueça. Pronto. O baterista, cadê? Pastor, você vai dizer uma música e os meninos vão tocar cada um em um tom. Eita. Posso falar a música? Pode ser Bondade de Deus. Você vai tocar em Sol e você vai tocar em Si maior. Vou facilitar, vai ser colocado em Mi maior e ele em Sol. E você mantém o ritmo, Felipe, em reggae. E você no ritmo normal. Dá pra ser? Vamos lá. Aumenta o volume aí. Bondade de Deus. Vamos lá, em Sol, vai. Pode ir. Som da guitarra. Som da guitarra tá saindo não. Da guitarra. Tá saindo? Os grupos estão abertos aí, os grupos laterais. Grupos ao lado do fade vermelho. Estão abertos? Tá? Mas não está sendo lá fora não. O volume da guitarra, Matheus, rapidinho, para sair fora. Por favor. Isso. Pronto, vai lá. Bondade de Deus. Pronto, agora todo mundo da mesma harmonia, em Sol.
Aleluia. Vocês podem tocar menos. Vocês podem continuar. Não, é porque eu quero que mais suave. Irmãos, é disso que a gente está falando. Irmãos, é um poder da bondade de Deus que se manifesta no nosso meio, na nossa casa, na nossa saúde. Porque existia um maestro que ele colocou, irmãos, para dirigir. Líderes, irmãos, eles precisam de ouvir a voz e seguir, porque o Senhor vai conduzir o povo para um lugar de descanso, irmãos. Ele disse, rogo-vos, 1 Coríntios 1:10, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos com a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Ei, celebra todo pelo corpo. O gol não é do artilheiro. É o artilheiro que faz o gol? Não é aquele que chuta que faz o gol, não. É o time. Dá honra ao time. O time está junto como um corpo. Quem tem mais valor, o seu pé ou sua mão? Quer que corte qual? Irmãos, todos têm valor. Deus colocou cada um no corpo onde Ele quis. E foi ideia de você, de Deus, onde você está. Você é um sucesso para Deus. Não precisa parecer, não precisa que o povo saiba meu nome, não precisa que o povo saiba quem sou eu, precisa que saibam quem é Ele. E quando todos estamos unidos e vivendo em amor, eles vão ver Jesus. Jesus, eu me encontrei com Jesus hoje naquela igreja. Jesus me abraçou, Jesus me serviu um bolo, Jesus cuidou dos meus filhos, Jesus me deu um sorriso, eu recebi uma palavra, a bondade de Deus vai ser manifesta, uma bênção tal, irmãos, será derramada, aleluia. Aleluia, a autoridade será uma bênção, irmãos, porque vai estar tudo em harmonia, em perfeita sintonia, oh, aleluia. Amós 3:3 fala assim, como andarão dois juntos, se não houver concordância, acordo. Deus não quer, irmãos, discordância. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos colocou. Acordo, essa palavra acordo nos originais é harmonia. Sem dissonância, mas todos tocando numa mesma sinfonia. E vai subir para Deus como um aroma suave. Amém? Ele quer, Filipenses 1:27, que sejamos apoio um para os outros. Porque o corpo de Cristo não pode ser dividido, irmãos. Porque Cristo não está dividido. Seja Apolo, seja Cefas, seja Paulo. Tudo é nosso e nós de Deus. Tudo é nosso e nós de Deus. Aleluia. Filipenses 1:27 diz assim. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma. Ei, lutando separadamente, não? Lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estejais intimidados pelo adversário. Irmão, sabe por quê? Porque quando vem contra o pastor, se brigou com o meu irmão, o que é que acontece se briga com um irmão numa casa de 5? Brigou com tudinho. Pega um pauzinho e quebra. É fácil de quebrar. Agora pega 5 e quebra para você ver. Por isso nós não podemos estar longe, distantes, buscando os nossos próprios interesses, irmãos, mas o que Deus quer, qual é o sonho de Deus? O que está pulsando no coração de Deus? Presta atenção, aquieta e segue nisso, porque nesse lugar é um lugar de segurança, porque Ele diz que em nada você vai ser intimidado, porque você estará debaixo de uma bênção de presença
Coríntios 14, 40. Aleluia. Sabe, irmãos, como eu ensino aos meus filhos serem homens e mulheres de honra? Homens e mulheres que honram o corpo de Cristo? Eu sendo. Sabe como nós vamos ensinar pessoas que chegarem aqui a viver essa honra? Eles não vão ouvir da minha boca nem da sua a gente falar mal contra uma autoridade. Porque o amor, ele cobre uma multidão de erros. Porque, irmãos, se nós formos espirituais e vermos alguém cair, nós vamos como os filhos de Noé, andando assim de trás e vamos cobrir, irmãos. Nós não vamos ser como aquele filho que vem e diz, vem cá para tu ver, sabe qual é a nova? Olha, o nosso pai bebeu, ficou nu. Irmãos, nós não somos mais do diabo. Ele não tem vez na nossa vida para ouvir fuxico, porque nós não somos lata de lixo do diabo. Amém? Nós temos um amor que tudo crê, tudo sofre e nunca falha. Nunca falha, irmãos. Sabe, irmãos, nós devemos considerar por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Sabe por quê? Quando um está fraco, o corpo se junta. Quando a perna de alguém quebra ou o pé, o corpo todinho para por causa daquele pé. Para a recuperação daquele pé. O corpo todinho está unido. Que coisa linda, irmãos. 1 Coríntios 14, 40 fala assim. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Irmãos, ordem e decência é em concordância. A ordem de Deus, irmãos, não é para dizer que quando Deus coloca a ordem, é estar numa missão, irmãos. Não quer dizer que esteja a mais do que o outro. Porque de onde vêm as guerras e contendas, irmãos? Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Ou nós vamos andar no Espírito, ou nós vamos andar na carne, onde o diabo está dizendo e ditando. Irmãos, e se o amor é o maior e está em nós, é maior do que o ódio, é maior do que a ofensa, nós não vamos guardar. Sabe o que é ressentimento? Mais palavras. Porque, irmão, ontem no culto das mulheres nós ouvimos um testemunho aqui, bem lindo, que uma pessoa convidou uma mulher para ir para a igreja e essa mulher que foi convidada convidou outra irmã. E a que foi convidada para que foi convidada, aceitou Jesus. E por causa dessa pessoa que aceitou Jesus, toda a descendência foi alcançada por um convite. Mas sabe por quê? Porque ela viu Jesus na igreja. Se ela tivesse visto a mesma coisa que estava vendo no mundo, ela não ia querer. Não é assim? Olha a responsabilidade, não é assim, irmãos? Olha a responsabilidade de viver o amor. Se nós não guardar ressentimento, irmãos, é guardar uma raiva dentro de nós. Deus está dizendo assim para você e para mim hoje. O muro é do diabo. Saia do muro. Tem alguém que pode pular daqui para baixo? Chegue, pastor. Não está acontecendo isso com ele não, viu? Mas é um exemplo. O diabo dizendo, não perdoa não. Foi muito mal. Tu não lembra o que tu fez, que te disseram? Tu não lembra o que tu já fez? Tu já fez tanto? Não lembra não. Tu não merece isso não. E Deus dizendo, sai do muro, porque o muro é do diabo. E o perdão é de Deus. Pula para o lado do perdão. Decida não guardar no seu coração más palavras. Porque quando Ana estava orando, irmãos, por um filho com amargura de alma, e Eli viu ela, Eli era um sacerdote, era como pastor naquele tempo, era um homem que era usado por Deus. Eli disse,
por que você está embriagada essa hora, filha de Belial? Irmão, filha de Belial, embriagada. E ela disse, não, meu Senhor, por um filho, eu estou orando. E ele disse, vá em paz. Deus, irmãos, Deus falou através, porque a unção que você honra é a unção que você recebe. Não é o homem, irmãos, é Deus através do homem vai te alcançar. A unção que você honra é a unção que você recebe. Sabe, irmãos, eu fui, muitos anos, eu estive junto de Marisete Garcia. Irmãos, ela tem um jeito peculiar. Mas sabe, irmãos, se eu e você fosse soldado numa guerra e tivesse um comandante lá, tinha uma estratégia da guerra. E não é porque eu não vou com a cara do comandante, daquele líder, não vou com a cara dele. Que ele dissesse agora, solta a bomba, ele ia dizer nada, eu vou soltar nada que eu não gosto dele. Soldado, independente de gostar ou não gostar, ele solta a bomba, porque senão ele morre junto. É uma missão. Ou eu morro junto também. Os policiais para prender alguém. Vai ser assim, assim, agora assim. Irmão, eles têm que fazer. Eles sabem que estão numa missão. É uma missão. É uma missão ser amigo de Deus. É uma missão andar na sabedoria divina e sem limite. A missão é andar em ordem. Não é porque alguém é maior ou melhor. Não, irmãos, ele só tem responsabilidade maior. E eu vou pegar junto, irmãos, para que aquilo cooperando alcance o mundo. É o que o reino ganha com esse pensamento que está vindo para você. O que o reino ganha. Porque nós não estamos para promover pessoas, irmãos, nós estamos para promover o nome de Jesus, o reino de Deus. Nós estamos unidos, irmãos, com o amor que é a sabedoria do céu. Tal é o amor, a coisa mais poderosa dentre as coisas mais poderosas, irmãos, estão à nossa disposição. O amor de Deus, a capacidade de Deus, o poder de Deus. Então nós não temos como ser derrotados, amém? A não ser nos rendermos e dizer, Senhor, como Tu queres. E o Senhor, Ele colocou, irmãos, submissão, honra, respeito não é o mesmo que concordância. Às vezes Eduardo disse alguma coisa e eu não concordei, mas, irmãos, logo que foi decidido eu me submeti. Muitas pessoas, irmãos, elas não entendiam muito o jeito de Marisete, mas eu decidi. Dizer, ela é uma autoridade forte da parte de Deus. Enquanto ela estiver aqui, eu vou fazer tudo que for possível. Irmãos, no sábado de tarde eu queria dormir, eu queria fazer muitas coisas. Eu não queria ir para o culto de mulheres, mas ela dizia que era para ir. E em atitude de submissão, eu ia, irmãos, e o Senhor me abençoava. E o Senhor disse para mim, não trate ela como comum. Não se acostume, porque são tantos homens. Eu coloquei uma unção de Deus sobre a vida dela. Se você honrar isso, eu vou derramar sobre a sua casa e sua vida. Irmãos, e valeu a pena, porque é um casamento abençoado, filhos abençoados. Quando minha filha, irmãos, adoeceu para a morte, a primeira pessoa que eu lembrei foi dela. E Eduardo fala muito que quando ele subiu, eu estava com o olhar cheio de fé, porque eu liguei para a minha líder e ela falou vida. E eu subi marchando naquele hospital e eu disse, diabo, você não vai roubar a minha filha. Eu estava debaixo de uma autoridade, eu ouvi vida, irmãos. E eu subi fumaçando para dizer ao diabo solte. E minha filha está viva. Que recompensa, que dinheiro pagaria por isso, irmão? Não tem. Isso é ideia de Deus. Nós pegamos com Ele muitos anos, irmão, chegando antes de todo mundo, saindo depois de todo mundo, irmãos. Nós honramos eles e hoje quando eu vejo eles, cabelinho branco, eu digo, meu pai, minha mãe. Porque Deus disse mesmo quando eles forem embora,
Eu quero que você não só diga, porque muita gente mostra foto bem bonitinha no Instagram. Papai, mamãe. Não, Deus não queria isso não. É de coração. O que você faria se a sua mãe estivesse aqui? É do mesmo jeito que eu quero que trate ela. Deus falou isso para mim, Ele me ensinou, nem sabia disso. Eu aprendi com Ele. E a bondade de Deus tem me seguido todos os dias. E tudo porque funciona o reino de Deus. Do jeito dEle, como Ele estabeleceu. Que Deus abençoe a tua vida. Ora pelas tuas autoridades para ter uma vida boa, mansa. Sobre essa terra. A vida vai ser fácil se você orar pelo presidente. A vida vai ser tranquila se você orar pelos seus supervisores, os seus líderes. Quem é, hein?